de muito cuidado, para nós não sermos equivocados, não nos extrapolarmos, porque são palavras muito sérias, né? Quando uma esposa está discutindo com seu marido, diz assim: você nunca me ouve. É uma expressão drástica, né? Ele pode não ouvir 99% do tempo, né? Mas nunca também não é o caso. Então são palavras muito fortes. Mas então escute o que eu vou dizer. Sempre, não há exceção, que o Senhor irá iniciar um novo movimento no que concerne aos seus propósitos ligados à terra, ao seu testemunho. Ele necessita moldar vasos. Vamos entender isso? Quando Deus tem um propósito para o plano horizontal, ele precisa formar vasos. Ou seja, o que é o ser humano? Vasos. Aí, se ele, através do Espírito Santo, é derramado nesses vasos, mas poucos aceitam, ou muito poucos, que é o que acontece, então esses vasos continuam vazios. Eles podem ter carro, avião, iate, as maiores empresas do planeta, mas eles são vasos vazios do Espírito Santo, de Jesus Cristo. A vida espiritual, ela utiliza de passagem esse plano horizontal. É de passagem. Nós estamos aqui de passagem. O que é viver 100 anos? Que seja 200 anos. Ninguém consegue, eu não conheço. Antigamente vivia, mas não vamos entrar nessa questão. O que é 200 anos? Que seja 150 anos, 100 anos? Numa eternidade. É um ponto. E olha, precisa ver que esse ponto não é muita coisa. Então, o que nós temos que entender é que é uma vida espiritual. Religião não tem nada a ver com vida espiritual. Pode ser um religioso ter a vida espiritual, é diferente. Mas religião não é vida espiritual. E aqui não havia vaso nenhum, a não ser João. Vaso nenhum que Quando queria nós olhamos para a história de tivesse ser Isabel, forjado. nós já lemos o texto. Ela era avançada em dias, assim como seu marido, e era estéril. Mais uma vez, Veja que interessante. A mãe de João era estéril, já tinha avançada idade. Vamos lá. a esterilidade de Isabel era literal, era orgânica. Mas você não vê nessa expressão também algo mais? Assim como falamos Ele sobre. vai falar que Deus estava estéril de filhos. Deus estava estéril de pessoas que ouviram. Daí que ele vai usar o termo remanescente. O pai de João e a mãe de João são remanescentes que tinham uma relação espiritual com Deus. Segundo o meu Sobre o entendimento. deserto onde João estava, e o deserto do mundo social, político e espiritual da época de João. Veja a mesma coisa na vida de Isabel. Isabel era estéril, mas na verdade o que ocorria ali, meus irmãos, é que Deus estava estéril no que concerne ao seu testemunho na terra. Assim como nos dias de Ana, a mãe de Samuel, Olha que que legal isso. também era estéril, de novo, Deus estava estéril, porque não havia testemunho do seu nome na terra. E então Samuel é levantado. O nome Samuel no hebraico é uma composição. Shmuel. Nós sabemos o que significa El, Deus. E Shmu, o nome. Samuel significa o nome do Senhor. Então, por causa do amor do Senhor ao seu próprio nome,
ele levanta Samuel de uma estéril. Ana subia ao templo de ano em ano, onde estava o arca, Silo. Subia de ano em ano para adorar ao Senhor. E o que ela via naquela realidade? Nada. De ano em ano, ela subia e ela teria que chorar, porque o que era oferecido em termos de sacrifício ao Senhor era completamente desagradável aos olhos do Senhor. Entendeu? O caso da Ana, que é a mãe de Samuel, foi o profeta que mudou da época de juízes para os reis, foi quem orientava Davi, o rei Davi, vinha de uma época de esterilidade no que diz respeito a homens, vasos na terra, ou seja, que ouviam o Espírito, que ouviam Deus. E os pais de João Batista também. Na hora que você começa a estudar a palavra, com esses preletores maravilhosos que a gente acompanha já há 15 anos, você vai amadurecendo espiritualmente. Você vai identificando uma outra realidade que você não conhecia. Então, mais que o novo nascimento, é esse forjar de Cristo em nós, esse amadurecimento espiritual. Quanto mais você estuda, mais você se desenvolve em revelações, em revelações. Não é intelectual, vem por revelação, não vem pelo intelecto. Passa pela mente, mas vem formado na mente. Não tem raciocínio. Então, quando lemos o primeiro capítulo de Samuel, Ana pede um filho ao Senhor. Você sabe que nem Eli compreende aquela atitude de Ana. Acha que ela estava embriagada. E quando você vê aquela interlocução de Eli com Ana, é muito impressionante ver o que ela diz. Ela diz assim: se o Senhor me der um filho, a ele eu o darei por todos os dias de sua vida. Parece uma barganha, você não acha? Uma mulher estéril, uma mulher que... É muito interessante nessa história é que ela queria muito ter um filho. Mas ela percebeu que mais do que ela ter o filho que ela tanto queria, Deus precisava de um filho. Isso chama-se mordomia, o princípio da mordomia. Que ela queria um filho. Naquela época a mãe era até achincalhada se não tivesse filho, ficasse grávida. E ela pediu e ela percebeu que Deus precisava de um filho. Esse é o amor ágape. Nasce o filho, e a hora que esse filho pode viver lá num tal lugar lá, consagração, ela deixa lá. De ano em ano que ela ia ver o filho. Senhores, nós precisamos sentir esse amor ágape. Senão, nós não temos chance na vida espiritual. Eu fico triste porque eu vejo as pessoas trabalhando numa certa empresa e elas não têm aquela empresa, aquele negócio, aquela oportunidade de trabalho como sendo uma dádiva de Deus para elas. Elas estão ali para ganhar dinheiro. Elas não estão aí para sentir aquilo como delas. É a história do mordomo.
O mordomo cuida da casa, qualquer filme de mordomo, você sabe, o mordomo ele cuida da casa como se a casa fosse dele. E não é, ele é um empregado. Eu já vejo as pessoas andando na rua, não entendendo que aquela rua é como se fosse dela. Ela joga sujeira, porcaria na rua, em todos os lugares. Mas vamos voltar para a empresa. Se você está trabalhando numa empresa, seja lá qual for, se você está em qualquer lugar, na casa do vizinho, tudo que está aqui é de Deus. E nós temos que cuidar como se fosse nosso. O trabalho que nós fazemos é para dar glória a Deus. Não é para a gente ganhar dinheiro. Isso é consequência. Eu fico muito triste, porque quanto mais consciência espiritual eu tenho, quanto mais experiência eu tenho, mais tristeza eu sinto de ver o mundo. E a vontade que eu tenho é concluir essa carreira como Paulo tinha e partir para outra.